Eu trabalhei nesse banco durante uns 3 anos e depois tive a oportunidade de conversar com uma ministra de Desenvolvimento Econômico de Ontário, porque ela era uma representante, deputada federal da minha área. Sim. Através das crianças, um amiguinho deles era afilhado da assistente dessa ministra. No fim eu falei com a assistente falou, acho que você deveria falar com a ministra. E no fim eu acabei conseguindo falar com ela, expus, falei, olha, eu estou aqui para tentar fazer alguma coisa melhor até do que eu faria no Brasil. E até escrevi, porque eu achei que eu ia engasgar na hora de conversar com ela. Ela me recebeu tranquilamente no escritório dela. E ela fez uma proposta, falou assim, por que você não desenvolve um trabalho aí mostrando oportunidades de negócio entre Brasil e Canadá? Porque ela disse, eu não conheço nada de Brasil. E ela era ministra de Desenvolvimento Econômico de Ontário, que é a principal província do Canadá. Sem desmerecer as outras, mas em termos de tamanho e de economia. E eu aceitei, né, aquilo, sem saber o que eu ia fazer, né? Falei, tá bom, então... Que legal. E aí ela falou, bom, então, Daniel, daqui 2 semanas você me entrega, tudo bem? Qual era a ideia? Era levar, então, isso para o gabinete dela e meu nome ia começar a circular. Então, ela estava pensando em agitar alguma coisa. Sim. Nem ela sabia ao certo, mas o trabalho iria ajudar ela, de alguma forma. E poderia me ajudar no sentido de que eu começaria a ficar conhecido. Sim. Eu não tinha contato muito com os brasileiros lá, que vivia já ali em Toronto, porque o pessoal mora mais para o lado oeste, e eu morava para o lado leste, que é mais canadense, tem outros imigrantes ali para aquele lado, mas os brasileiros ficam perto dos portugueses e italianos, que é do lado oeste da cidade. Olha só. E, bom, aí o que acabou acontecendo foi que estavam ocorrendo algumas reuniões de brasileiros para montar uma entidade, que hoje, para todos entenderem aí, seria equiparada a um LinkedIn presencial. Então não havia internet A internet veio no final de 93 para 94, começando aí com Netscape e outras coisas aí, né? A fase atual da internet, né? Estava começando nessa época. Então, a ideia de montar uma entidade brasileira, aceitaria também membros canadenses, mas com a ideia de fazer um networking de profissionais aí que estavam chegando no Canadá, como eu, como o outro. Então tinha gente que estava mais tempo, menos tempo, tudo mais. E essa motivação de criar esse network entre Brasil e Canadá é porque tinham muitos imigrantes brasileiros lá nessa época já? Então, ou era isso? Sim, e estavam vindo, né? Isso era 94, né? Eu chegando lá para falar com esse pessoal e ainda dizer que eu tinha ido falar com a ministra, que o pessoal falou, não. Jogando tudo de uma vez, assim. Tipo assim, será que esse cara tá falando a verdade ou tá inventando coisa, né? Mas aí quem estava encabeçando essa nova iniciativa aí era o Ademar Altieri, o Erson Gonçalves. E o Ademar foi para o Canadá quando era criança, depois fez carreira aqui. Ele, na época, no Canadá, ele era o diretor da CBC, que é o canal de televisão e de rádio oficial do governo, uma posição bem alta, pessoa com uma formação incrível aí. No Brasil também ele teve atuação, então ele viveu um pouco aqui, um pouco lá. Ele chegou a trabalhar na Globo como repórter, ele montou a equipe do SBT de reportagem. Currículo. E ele estava encabeçando isso junto com o Erson, né, essa iniciativa que depois a entidade veio se chamar Brasilnet, e eles gostaram, né, da ideia e apoiaram, e a coisa foi crescendo, pessoas ouvindo falar, querendo participar. Nem todo mundo ali acreditou muito, ou queria ter um trabalho de fazer alguma coisa. Na época, um esforço grande de juntar informação, né? Não sabia nem o formato que eu ia usar. Isso tudo foi assim, né? Montar o avião, né, em voo já, né? Como se diz, né? Entendi. No fim de 2 meses, a gente concluiu, né? Depois de revisão e tudo mais, mas nesse meio tempo, o consulado do Canadá de Toronto quis participar, o embaixador do Brasil ficou sabendo que quis participar. Que realmente é muito boa, né? E até colocou uma pessoa para fazer a revisão final, que eles queriam ter a garantia de que as informações ali estavam precisas.
E a gente entregou esse trabalho. Aí, em vez de ir sozinho falar com a ministra quando eu fui a primeira vez, nós fomos em 10 pessoas. E junto com eles estava o representante do Banco do Brasil, que tinha um escritório em Toronto, que também era uma referência, junto com o consulado, o escritório do Banco do Brasil para negócio. O que acabou acontecendo que esse senhor, vendo, enfim, meu trabalho, o que eu estava fazendo, aí eu recebi o convite de trabalhar com o Banco do Brasil lá.